Eu sou médica patologista clínica e dedico-me à área de medicina para o envelhecimento saudável desde há cerca de 16 anos. Trabalho em Lisboa e também dou aulas em vários cursos e hoje estou muito feliz por estar aqui com vocês. E de facto os hormônios são um pilar importante da nossa saúde, porque o nosso corpo, temos que pensar que o nosso corpo é um conjunto de reações químicas e que nenhuma está independente do equilíbrio hormonal. Portanto, há sempre uma hormona que controla um cofator, uma reação, uma enzima, e então é por esse motivo que os hormônios são importantes. Mas todos os 5 pilares da medicina para o envelhecimento saudável, os 5 pilares que a medicina para o envelhecimento saudável trabalha são a nutrição, o exercício físico, a suplementação alimentar, a modulação hormonal, que é tirar o melhor partido das nossas hormonas, e estilos de vida, mudança de estilos de vida para estilos de vida saudáveis. Este pilar das hormonas está dependente de todos os outros. E a disrupção endócrina é importante conhecer, porque interferindo nas hormonas, que são elas que comandam todas estas reações no nosso corpo, o nosso corpo não vai funcionar bem. Então, porquê que as hormonas são importantes? Porque elas são os mediadores químicos, como eu vos digo, libertados por glândulas que existem no nosso corpo, imensas. Vocês conhecem a maior parte delas, mas muitas outras nós nem sequer conhecíamos, que são libertadas a nível intestinal. E essas hormonas vão controlar tudo, como eu vos disse, desde o peso, o humor, a vontade de urinar, o crescimento do cabelo, as reações todas químicas no nosso corpo, e por isso elas são importantes. E se estas vocês conhecem, no trato gastrointestinal, por exemplo, conhecemos hoje, e no tempo da faculdade, eu já acabei a faculdade há mais de quase, já estou a ladrar, desculpa, já acabei a faculdade há cerca de quase 40 anos e não estudávamos nada destas hormonas, mas hoje conhecemos que há imensas hormonas que intervêm a nível de reação do tubo digestivo e como sabemos também que o intestino tem uma importante função em todo o nosso sistema de saúde, como a doutora Ana já falou convosco. Desculpem lá, já sabia que isto é conhecido. Não faz mal. Bem, as hormonas têm uma ação, apesar de temos que saber que as hormonas são importantes porque desempenham uma ação não só à distância, que é o que nós chamamos de sinalização endócrina, que é à distância, mas também uma sinalização parácrina, que é nas células contíguas à célula onde elas são secretadas, e uma ação autócrina. Isto é muito importante porque nós só pensamos sempre no papel endócrino das hormonas e, por exemplo, a melatonina, a vitamina D, têm ações importantíssimas parácrinas e autócrinas que nós temos que saber que são importantes e, portanto, não vamos pensar só sempre em reação endócrina, porque não é só essa que se expressa, mas já vamos ver como isto é importante. E quando nós sabemos que a principal causa de morte, apesar de outras no mundo civilizado, é a doença cardiovascular, sabemos que o endotélio vascular é sensível a tantos fatores, procoagulantes, outros anticoagulantes, outros vasodilatadores, vasoconstritores, todos estes fatores, toda esta libertação destes múltiplos fatores que são libertados a nível do endotélio vascular, que é um órgão altamente metabolicamente muito ativo, estão todos reguladas por hormonas. Os estrogénios têm ações que fazem vasodilatação, com produção de mais óxido nítrico e modulação da homeostase dos canais de cálcio, que já vamos ver a importância que tem neste processo de modulação da homeostase cardiovascular. A testosterona tem um papel vasorrelaxante. A testosterona realmente é uma hormona maravilhosa que, em relação aos vasos, ao sistema cardiovascular, é altamente protetora, ao contrário do que muita gente pensa que causa cânceres e que causa, assim, é altamente protetora de todas as causas de risco de mortalidade. Tem que saber, como em todas as hormonas, que tipo de hormonas estamos a dar, a indicação da pessoa se precisa ou se não e a via de administração. Os glicocorticoides também têm uma ação importante a nível do sistema cardiovascular, provocando vasoconstrição, redução de produção de prostaglandinas inflamatórias, aumento do número de adrenoreceptores, estimulando a tensão arterial e através de mineralocorticoides, que são uma parte dos glicocorticoides, sobretudo a aldosterona, que é o mais conhecido, também há uma ação importante a nível da vasculatura, de maneira que as hormonas controlam todos os processos químicos metabólicos do nosso corpo. E elas têm uma ação que é muito característica. Elas têm um receptor para o qual estão adaptadas bem, tal e qual uma chave numa fechadura, e a hormona A, por exemplo, como vemos aí na figura, só vai atuar no receptor para a hormona A e a B não vai atuar no receptor para a hormona A, porque tem outra forma e, portanto, elas não encaixam. Os disruptores endócrinos são substâncias que existem na natureza e que vão complicar com as hormonas porque têm
forma semelhante à hormona e como são parecidas, encaixam no receptor e vão bloquear o efeito da hormona ou fazer uma ação diferente com perturbação na ação inicial da hormona. E então esses disruptores endócrinos são químicos que vão mimetizar a hormona e vão ocupar o receptor em vez dela, como vimos, e ou podem potenciar o efeito, ou podem bloquear esse efeito e desencadear um processo anómalo, e isto vai complicar com esse sistema endócrino. Nós vimos que as hormonas são importantes porque controlam todos os processos metabólicos do nosso corpo. E nós vemos que a disrupção endócrina, embora a causa mais frequente da disrupção endócrina no nosso corpo seja a alimentação, porque no processamento, no transporte, no armazenamento, no empacotamento, no ato de cozinharmos, nos utensílios que utilizamos, tudo isso está a libertar substâncias químicas para dentro do nosso corpo que vão complicar com nossas hormonas e vão funcionar e vão poder funcionar como disruptores endócrinos. Nós temos por todo o lado substâncias químicas que vão atuar, que entram pela pele, pela respiração, pelas próprias radiações que vamos falar hoje também, que vão funcionar como disruptores endócrinos. Então nós vemos populações que habitam perto de zonas com mais problemas de saúde, as pastagens, as próprias carnes dos animais que pastam em pastos que estão contaminados, não só pelos pesticidas e inseticidas, mas também por a disrupção libertada pelos gases das fábricas, como se utilizam tanto e em todas as plantações praticamente, mesmo a parte biológica, para vocês saberem, eu aqui há tempos quis escrever um artigo sobre o biológico e as vantagens disso, e eu desisti, eu fiquei chocada que a lei permite um milhar, entre aspas, mas centenas largas, de substâncias e que havia imensas tidas como novas. Porque se já lá o milhar, porque que é mais os novos, que nós não sabemos a ação a longo prazo quando já temos lá tantas, mas é assim que as coisas funcionam, sempre a pôr produtos novos no mercado, que não são testados e que nem sabemos os efeitos a longo prazo e que depois nos prejudicam com a saúde de facto. E os pesticidas, por exemplo, a atrazina é um pesticida que tem uma faculdade que é muito utilizada, e ainda atualmente, embora tenha sido banido da União Europeia, é muito utilizada ainda nos campos de milho nos Estados Unidos, ainda não foi abolida nos Estados Unidos, e, para vocês terem ideia, tem a capacidade de tornar as rãs macho-fêmeas e que ponham ovos viáveis, para vocês verem, ponham ovos viáveis. Então, nós vivemos num mundo realmente em que, aqui está, que foi banida nos Estados Unidos, na União Europeia, mas que os Estados Unidos continuam a utilizar, sobretudo nos campos de milho, daí que não sei o que é que a ideia da doutora Ana em relação ao milho, mas eu digo sempre que o milho é um alimento que não é para nós, porque está todos, além de transgenicidade, está cheio de, misturam um milho bom com milho que vem de fora, e portanto está sempre contaminado, e portanto é um alimento que aos meus utentes digo para não usar. E depois temos a disrupção endócrina provocada pelo indoor, nas nossas casas, que nós não pensamos nisso, nós pensamos sempre na disrupção endócrina outdoor, e a disrupção endócrina nas nossas casas é imensa, se não ainda maior do que temos fora. Porque nós, de facto, utilizamos materiais porque são bonitos e porque são mais económicos e não pensamos que estamos a fazer mal à nossa saúde quando utilizamos MDFs, quando utilizamos plásticos, quando utilizamos materiais descartáveis que vamos pôr na natureza, que 30% só vai ser reciclado e que vão acabar nos oceanos, a dar cabo dos oceanos e que depois vai dar cabo de toda a humanidade. Na verdade, os cientistas estimam que em 300 anos a espécie humana esteja extinta. Isto é muito triste de se dizer, mas isto é o que está espetado, devido à nossa ação, que não tem volta a dar, porque o caminho está sempre a ser no sentido errado, porque somos poucos os que tentamos modificar o caminho. E temos então disrupção endócrina quando estamos a utilizar detergentes, quando estamos a utilizar produtos de cosmética, quando estamos a utilizar os brinquedos de plástico às crianças, que é de evitar a todo o custo. O plástico é o disruptor endócrino número 1, por exemplo. E isto é realidade em muitos países. Isto é muito triste observar. A China, que há uns anos aboliu, recebia o lixo dos Estados Unidos e de outros países para reciclar. Era um negócio que eles tinham e que foi proibido fazer-se há alguns anos, pelo menos na escala em que faziam. Nós cá em Portugal, nesse ano de 2017, em que eu tive que falar sobre a disrupção endócrina, eu fiquei a saber que nós reciclamos cerca, menos até, do que 30% do nosso lixo, porque o resto é também vendido para fora. Isto é vergonhoso, mas é o que naquela altura eu apurei. E isto é uma realidade chocante, mas que existe ainda em muitos países da Indonésia e de países ditos do terceiro mundo,
em que o microplástico são partículas de plástico com menos do que 0,5 nanómetros, são partículas que nós utilizamos muito também em medicina, e agora com os Covid, utilizando mais máscaras e de luvas, mais lixo, é quase que chocante perceber que as pessoas deitam as máscaras para o chão, que filhos vão sair de pais que não educam e que eles próprios fazem isto. Que há de ser o mundo da manhã quando os pais fazem estas coisas, como é que eles vão educar os seus filhos? Se a gente vê a rua está cheia de máscaras, os oceanos estão cheios de lixo, as praias estão cheias de lixo e o mundo tem que tomar outro caminho, senão vai ser muito feio. E a medicina utiliza imenso plástico, na verdade. Então eu digo sempre que é preciso ter uma certa racionalidade entre o uso abusivo e a real necessidade, porque às vezes nós temos mesmo que utilizar, precisamos da tecnologia, precisamos de utilizar, mas temos que, sobretudo, atentar ao single-use plastic, e é isso que todos nós devemos, quando vamos ao supermercado, não aceitar o saco, levar os nossos sacos, levar sacos de pano, que reutilizamos. Cada saco tem cerca de 12 minutos nas nossas mãos e depois vai ficar uma eternidade, muitos anos, mais de 500 anos, mais meio de muitos séculos, até ele se degradar na natureza, que nunca acaba, porque vai ficar micropartícula, até desaparecer, vai ser praticamente impossível. Então nós temos que todos ter o cuidado de pensarmos que o plástico é de facto o disruptor endócrino número 1, também as radiações eletromagnéticas, mas o plástico é o disruptor endócrino número 1, e nós, se olharmos à nossa volta, temos todos imensas coisas com plástico e não devemos guardar os nossos alimentos nos plásticos e outras coisas que nós vamos ver. Já tivemos a chamada idade da pedra, idade do ferro, idade do bronze, e agora estamos na idade do plástico e das electromagnetic frequencies. E, de facto, o plástico é o disruptor endócrino número 1, porque está em todo lado, e isto acontece porque o que acontece na disrupção endócrina é que temos uma substância que tem uma forma semelhante à hormona, como eu vos disse, e vai encaixar no receptor onde a hormona ia atuar. E no caso do plástico, não é só o bisfenol, porque o bisfenol A é um dos componentes do plástico, mas nós sabemos que qualquer plástico, todas as resinas que existem no plástico são possíveis de libertar substâncias deletérias para a nossa saúde, de maneira que não é só o bisfenol A, mas no caso do bisfenol A, que é o sempre dado como exemplo mais frequente, é por causa dessa ação de ser semelhante à forma química, como vimos ali ao estradiol. Isso vai fazer com que nós assistimos cada vez mais a problemas de anomalias reprodutivas, doença cardiovascular e metabólica, todas as patologias que nós hoje vemos, déficits cognitivos, do desenvolvimento neurológico, supressão do sistema imunitário, com mais cancros, mais problemas da tiroide. 85% da população tem sinais de hipotiroidismo clínico, se atentarmos só aos sinais clínicos, enquanto que menos de 8% tem sinais analíticos. Isto devido à disrupção endócrina. Então, se nós olharmos só para as análises, vai ficar muito doente não diagnosticado com hipotiroidismo, que é muito frequente na população. E já agora não tem nada a ver, mas só para as pessoas também se autodiagnosticarem, são as mãos frias, os pés frios, uma certa intolerância ao frio, tendência depressiva, a ansiedade, a tendência para engordar comendo bem, a pele seca, as unhas secas, fracas e quebradiças, a dor, a rigidez matinal das articulações, a obstipação, são tudo coisas que vão encaixar em todas as diversas especialidades, e os médicos, se não estiverem alertas para isto tudo num conjunto e as análises estão normais, não vão identificar as pessoas, e as pessoas não são tratadas. Mas isto agora foi só a parte que eu gosto de falar da tiroide. Xenoestrogenos são partículas que são semelhantes ao estradiol e que estão presentes em muitas coisas do nosso dia-a-dia e que vão funcionar como disruptores endócrinos na nossa saúde, complicando com as nossas hormonas e, portanto, com o nosso metabolismo. E temos o revestimento das latas, todo o revestimento interno das latas contém bisfenol A, de maneira que nós não utilizamos produtos enlatados. Temos sempre uma emergência, mas não devemos utilizar produtos enlatados. Os plásticos todos libertam resinas que sabemos que são tóxicas para a nossa saúde. As fragrances são um termo subterfúgio para nos indicar que há a presença de micropartículas de plástico. Então, vem imensos nos cosméticos que põem fragrances e são micropartículas de plástico. Os detergentes, os perfumes, os shampoos, os sabonetes, os pesticidas, os herbicidas, como já falámos. Na limpeza a seca é utilizado o perclorato, que também existe nos combustíveis. Nas panelas antiaderentes, os químicos perfluorinados.
nos produtos de higiene pessoal, as hormonas não bioidênticas são hormonas que não são quimicamente, estruturalmente iguais às nossas, portanto não vão encaixar no receptor tal e qual a hormona bioidêntica. Tudo isto são disruptores endócrinos que nós temos na nossa saúde e que vão causar um malefício para a nossa saúde. Por isso é que quando nós falamos das hormonas temos que saber primeiro que tipo de hormona, se é bioidêntico ou não, a via de administração, a dose, a indicação, é sempre a mesma coisa. As hormonas não são todas iguais. E então temos que ter o conhecimento da lista dos endocrine chemical disruptors, portanto os EDCs, vamos pôr os disruptores endócrinos EDCs, mais frequentes, para que vocês ao lerem os rótulos, se têm o hábito de ler os rótulos, tenham conhecimento. Então os mais frequentes que a gente tem assim, que deve saber porque são mais frequentes, é o bisfenol A, que existe no plástico, mas o plástico contém chumbo e o chumbo causa dano tóxico cerebral irreversível às crianças, para vocês terem ideia, aos adultos também, mas quando a mãe está grávida, sobretudo a gravidez é um estado que tem que ser de facto programado para protegermos a criança e o desenvolvimento da criança, que é o único momento que a mãe tem para desenvolver o cérebro e o corpo do seu filho, e tem que ser de facto programada a gravidez. A dioxina, que é um subproduto comercial de alguns processos, como existe na carne, no peixe, nos ovos, na manteiga. A atrazina, que já falámos, os fetalatos, o perclorato, os isolantes de fogo, polybrominated diphenyl ethers, que existem nos comandos, por exemplo, da televisão, o chumbo, tudo isto, o mercúrio que vocês já sabem, o arsénico, dão arsénico às galinhas porque é bactericida e depois, só um bocadinho, não faz mal nenhum, está tudo estudado, não faz mal nenhum. E o efeito cumulativo das porcarias todas que nós contatamos todos os dias. Por isso, nós temos sempre que pensar que não é as doses pequenas que não interessam, porque a dose faz o efeito, o veneno é a dose, só quanto maior a dose, maior o veneno. Isso não é verdade. Temos que pensar todo o efeito cumulativo e temos que pensar que há imensas substâncias que mesmo em pequeníssima concentração vão provocar efeitos grandes. Portanto, essa teoria antiga de que havia de que a dose fazia o veneno, não podemos na atualidade pensar que assim é, porque estamos incorretamente a pensar na realidade. E a preparação da gravidez, como eu vos disse, é fundamental, porque, embora seja bom limitar a exposição a produtos químicos tóxicos e a radiação em todas as fases da vida, é um período crítico para a formação da criança, a gestação, a infância e a gravidez. Por isso, sobretudo nestas mulheres, elas todas deviam ter conhecimento destes problemas que são a disrupção endócrina e as IMFs. E como eu disse, a maior parte da disrupção endócrina que nós temos dentro do corpo vem da alimentação. Como eu vos disse, porque é pelos alimentos, nós ainda podemos controlar alguma coisa dos alimentos, enfim, podemos, de certa forma, porque não podemos controlar as radiações, não podemos controlar a qualidade do ar, não podemos controlar muitas outras coisas que nos vêm pela pele e pela respiração, e por isso o que devemos fazer dentro da medida do que nos está acessível. E sabemos hoje que o momento, a duração e o padrão da exposição também são importantes, tal qual a dose. E sabemos que exposições pré-natais foi no tempo em que o bebê ainda nem sequer estava, a mãe foi sujeita e depois ficou grávida, por exemplo, com o dietilbestrol, que era um estrogênio utilizado antigamente, um derivado, não é um estrogênio, é um derivado de estrogênio, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, o bisfenol A, as crianças depois nascem com mais problemas, há uma relação maior com o câncer da mama e com anomalias cromossómicas e fetais. E nós vemos que a fertilidade diminuiu e temos mais de 50% de infertilidade do que tínhamos há cerca de 30, 50 anos atrás, e vimos como a endometriose é tão frequente, como os ovários poliquísticos, os abortos involuntários, são tudo situações muito frequentes a que todos assistimos hoje em dia e que antigamente não se observava nesta escala tão grande. As anomalias do trato reprodutivo com intersexualidade, a gente não sabe se é macho, se é fêmea, se é homem, se é mulher, quando nasce, porque o bebê tem malformações que nos trazem problemas na definição sexual. E depois as alterações aberrantes dos níveis hormonais, vemos
que homens com mamas, mulheres que têm masculinidade devido à maior produção de hormonas masculinas, nós sabemos que a testosterona é convertida em estradiol pelo álcool, por exemplo, pelo café, tabaco e álcool, daí que eu estou sempre a dizer que nós não podemos trabalhar a doença de curar, nem tratar ninguém se não soubermos de bases, e base é alimentação, é exercício físico, é suplementação, é modulação hormonal, que não é dar hormonas às pessoas como as pessoas pensam. Modulação hormonal é tirar o melhor partido das nossas hormonas de forma que elas funcionem bem, e quando é preciso, por exemplo na menopausa, é dá-las de facto. Então, café, tabaco e álcool fazem o estradiol nos homens ser aumentado porque fazem conversão da testosterona por estimulação da aromatase em estradiol. O estradiol, que é uma coisa boa nas mulheres, nos homens é uma coisa má para a próstata, é uma coisa má para o sistema cardiovascular. Então, estes são exemplos. Esta senhora que tem uma masculinidade e um androgenismo, porque tem mais secreção da hormona masculina, porque há trava a produção do estradiol, testosterona, de onde vem o estradiol a nível da teca interna do folículo, está trancada, por exemplo, para a resistência periférica à insulina. Então isto está tudo relacionado. As pessoas têm que ter a noção da química, da fisiologia, da fisiopatologia ao abordar um doente e não tratar o sinal e o sintoma com o medicamento, porque não vamos tratar a base, e se não tratarmos a base, só estamos a dar mais um disruptor endócrino para dentro do corpo do utente, porque a base está lá na mesma errada e nós estamos a tratar para tirar aquela ação, mas não tratamos a causa. E é isso que a medicina feita desta forma, a medicina dita funcional integrativa, tenta ajudar os médicos a perceber quão importante é a bioquímica, a fisiologia, a fisiopatologia para a compreensão da gênese da doença. E mais obesidade, diabetes e problemas cardíacos, ninguém tem dúvidas disto, cada vez mais as pessoas têm pouco tempo, comem mal, compram coisas já feitas, e os pais também, coitaditos, não têm tempo nem conhecimento e dão porcarias às crianças, e as crianças comem porque é mais fácil e sabem melhor comer a porcaria, infelizmente, não sei porque que assim é, mas as porcarias sabem sempre melhor. E a puberdade precoce, que é grave porque as crianças brincam de cosmético, os pais acham graça e pintam unhas às crianças, e sabemos que a puberdade precoce há mais perturbação psicológica e mais cancro da mama no futuro, de maneira que brincar de maquiagens e de coisas nas crianças, isso não é coisas boas. Para não falarmos já das consequências a nível de fatores cognitivos e como a fadiga, a depressão, a ansiedade cada vez maior, os problemas todos de obstipação, de doença cardíaca e colesterol elevado que nós temos, e o colesterol é uma coisa importante, mas não vamos agora discutir aqui o colesterol, mas se houver a inflamação vai depositar sim e vai fazer então aumentar o risco no acidente cardiovascular e o risco de AVCs. Então, também assistimos cada vez a mais tumores, nós vemos um aumento exponencial quase do cancro da mama. Cada vez antigamente nós dizíamos que havia mais cancro da mama nas pessoas mais velhas, quando já não tinham hormonas na verdade, havia mais de 1% por cada década a partir dos 60 anos, e nós hoje vemos miúdas novas a terem cancro da mama. Porquê? Pela utilização de disrupção endócrina como é a pílula, e que não só, porque a pílula em si só não é o problema é todos os hábitos de vida, de estilo não saudáveis que as mulheres vivem e que fazem metabolizar mal o estradiol em metabolitos que são nocivos e que fazem estimulação dos receptores alfa, porque o estradiol tem receptores alfa e beta, isto tem que ser down-regulado. Os beta-down regulam os alfa, mas isto tem a ver com as pessoas que fazem muita estimulação, como por exemplo café, tabaco, álcool, ansiolíticos, antidepressivos, estatinas, antibióticos, bloqueadores, canais de cálcio, inibidores de enzimas de conversão, são tudo coisas que muitas vezes as pessoas não sabem que estão a fazer mal e que estão a aumentar o seu risco de câncer da mama. Alguns ansiolíticos, por exemplo, ou antidepressivo como a paroxetina, 6 vezes mais risco de câncer da mama, e os doentes que têm ansiedade e depressão porque não estão tratados e não dormem e vão ao médico e querem, precisam de dormir, saem lá medicados com ansiolíticos e antidepressivos. Isto não pode acontecer. Eu insurjo-me imenso contra esta postura de sedar por tudo. Tem um refluxo gastroesofágico, dá um ansiolítico, tem qualquer coisa, dá um ansiolítico. Todos os médicos sabem trabalhar ansiolítico, ou sabem, quer dizer, utilizam ansiolítico e antidepressivo e dizem mal das hormonas quando não têm conhecimento para o dizer, porque se soubessem das hormonas e da modulação hormonal, que é tirar o melhor partido, muitas vezes corrigiam muitas coisas, em vez de dar substâncias que são a longo prazo nocivas para a nossa saúde, e podemos falar sobre isso outro dia. Bem, consequências de problemas respiratórios como a asma, por exemplo, e outros problemas,
As crianças, eu tenho professoras, minhas utentes, que dizem que em cada sala tem 4 ou 5 alunos medicados. E nos Estados Unidos, mais de 50% das crianças com menos de 10 anos são medicadas para autismo e Deficit Attention Hyperactivity Disorder. O que é que nós estamos a fazer às crianças? São os homens da manhã. Isto não pode estar a acontecer, e nós que temos na nossa mão o tratarmos os doentes, os médicos e todos os profissionais de saúde que têm na sua mão poderem tratar das pessoas que assim chegam, têm que estar conscientes de que isto não pode ser o caminho para a sociedade, para um futuro melhor para todos nós. E as crianças, de facto, os recém-nascidos são os que se encontram mais poluídos, porque há centenas de depósitos, de milhares de depósitos no líquido amniótico. Se as mães não tiverem cuidado, eles estão a ser gerados numa sopa de disruptores endócrinos. Então a gestação tem que ser, como eu disse já por diversas vezes, programada, e a mãe tem que pensar muito bem neste assunto. E nós vemos nos Estados Unidos estudos em que 9 em cada 10 americanos apresentam bisfenol A no seu sangue. E nas grávidas, 99% têm perfluorinated chemicals e polybrominated diphenyl ethers e fetalatos. 99% das grávidas têm estas substâncias químicas no seu sangue do cordão umbilical, o que vai, de certo, afetar a saúde do seu bebê. Portanto, já vimos que os EDCs vêm de todo lado, da comida que comemos, da água que bebemos, do ar que respiramos através da pele, a transmissão também do feto através da placenta, e esses produtos químicos industriais que vão através do solo e dos lençóis de água passar à cadeia alimentar e aparecem depois nos peixes, nos animais e nas plantas, e portanto isto está tudo interrelacionado e temos todos que pensar que isto tem que ser pensado por nós todos. E produtos que eu não tinha a noção naquele ano de 2017 que podiam ter bisfenol A, olha, os recibos dos recibos das caixas, dos multibancos e dessas coisas que nós pagamos, os copos, os sacos de plástico, isto é plástico, o saco do chá, isto não é papel, eu julgava que era papel, não é, isso é plástico, a maior parte das vezes isso é plástico, os revestimentos das latas, as garrafas de plástico, tudo isto são substâncias que estão na natureza e que vão não ser reciclados e vão gerar toxinas, mesmo que sejam recicladas, toxinas ambientais, que são a evitar, daí que temos que evitar também o consumo. E substâncias químicas, os enlatados, por exemplo, comer e beber de latas expõem um nível de BPA superior a 1600% do que não expostos. E esse impacto dessas substâncias, desses disruptores endócrinos na nossa saúde, dá-se porque vão interferir com o receptor, vai interferir com a secreção, com o transporte e com o metabolismo das nossas hormonas. Eu disse que o estradiol é uma hormona boa de energia, da vitalidade, da pele bonita, da lubrificação vaginal, não ter osteoporose, cabelo bom, antidepressiva, dormir bem, libido bom, é tudo coisas boas em nós mulheres. Ele pode ser metabolizado numa coisa boa ou numa coisa má, dependendo do nosso estilo de vida. Se nós fizermos coisas más, ele vai metabolizar numa coisa má, de maneira que não importa só termos um fator genético, importa o ambiente. A epigenética é exatamente a ciência que estuda a expressão genética através do ambiente, e nós sabemos hoje que isso é fundamental para a metabolização das nossas hormonas e para elas poderem ter uma ação ou benéfica ou às vezes menos benéfica e má até, por nossa interferência do nosso estilo de vida. E quando o Trudie Bush, agora só aqui não tem a ver com esta aula, mas só para vocês terem noção, porque eu gosto muito de falar das hormonas, quando o Trudie Bush, que é um epidemiologista americano, fez o Trudie Bush compilou os trabalhos maiores na área de modulação hormonal nas mulheres não bioidênticas, ainda por cima eram com hormonas não bioidênticas, e verificou que metade dos trabalhos diziam que as hormonas provocavam câncer da mama, e a outra metade dizia que não. E porquê que isto acontecia? Nós temos que perceber isto, nós queremos o melhor para o utente, e a ciência é ambígua, metade diz uma coisa e metade diz a outra. Nós temos que perceber que o ser humano é um ser com muitas variáveis, nós temos que perceber que não podemos controlar as variáveis todas no estudo. Que a maioria delas têm bom, mau, que stress têm no trabalho, que gordas e não fazem exercício físico, quantos cafés por dia, quanto álcool, quanto tabaco, que medicações acessórias elas faziam. Todas estas variáveis não foram contabilizadas, e por isso é que depois nós não temos estudos congruentes, todos a dizerem, trabalharem no mesmo sentido. E temos sempre incongruência em estudos quando as variáveis no ser humano são múltiplas. Isso é preciso pensar sempre muito bem. E a água, que é a fonte da vida, é um coquetel tóxico se for engarrafado e exposto ao calor de uma garrafa de plástico.
Um simples copo de água da torneira pode conter mais de 2.500 substâncias tóxicas contaminantes. Então, a água, que era a fonte da vida, afeta-nos como uma epidemia silenciosa. Então, nós somos todos responsáveis e a nossa ação deve começar em casa, e é isto que nós todos temos que pensar para tentar fazer algo de melhor para o mundo onde vivemos. Temos que verificar os rótulos e rejeitar produtos que contenham os EDCs que já conhecemos, aqueles que já falámos. Eu vou dar esta apresentação, os diapositivos, se vocês quiserem, para voltarem a ler, porque eu sei que falo rápido, mas também estou sempre aflita a não termos tempo eventualmente, e portanto eu vou dar sempre os diapositivos à doutora Ana. A comida deve ser orgânica o mais possível e não processada, embora já vos tenha dito que a lei permite 1 milhar de substâncias, 1 milhar é um exagero, mas algumas centenas sim, de substâncias no biológico. Fazer um esforço para proteger a família e as crianças de materiais tóxicos, sobretudo os brinquedos que são de plástico, os biberões de plástico, porque eu já vos disse, mesmo que sejam BPA-free, todos os plásticos, todas as resinas de plástico libertam substâncias que são tóxicas para a nossa saúde. Tomar especial atenção na preparação e durante a gravidez, porque é o único momento que vamos poder gerar o cérebro e os órgãos do nosso filho. Limitar os resíduos de plástico para se assegurar de que não serão libertadas toxinas mesmo no seu processo de reciclagem, por exemplo, e separar o lixo, que também era uma boa medida que nós, pelo menos, fazemos a nossa parte. Se depois ele vai ser reciclado convenientemente ou não, já não cabe nas nossas mãos, mas fazemos conscientemente, estamos a fazer a nossa parte. E estas imagens que nós observamos são chocantes, os animais sofrem, não temos o direito de interferir no habitat do animal, e nós interferimos ao pôr tudo, vai parar ao oceano, as correntes, tudo que nós pomos, 30%, como eu vos disse, é reciclado, e o resto vai para aterro, e o que vai para aterro vai acabar por parar nos oceanos. E nesse ano de 2017 nós participámos numa investigação de estudo em diferentes colheitas de diferentes locais do oceano, onde foi numa coisa da Ocean Rest, da Global Ocean Rest naquele ano, em que nós participámos na colheita de amostras da água, do oceano, dos lugares mais recônditos de terra onde passaram os barcos, e todos, nenhum estava livre de ter plásticos, todos tinham micropartículas e plásticos. Portanto, é um problema grave, sim, em que temos que apelar à responsabilidade social, à mudança urgente, porque a ação política não se verifica verdadeiramente. Depois desse ano que tanta gente trabalhou para consciencializar a população mundial do plástico, houve poucos países onde saíram leis que limitaram a exposição, o single-use plastic, e as prateleiras nos supermercados podiam utilizar sem ser com embalados os produtos. Poucos países, como a Inglaterra, por exemplo, teve essa ação, mas muito poucos outros países fizemos, e cá em Portugal eu não observei nada de diferente, de facto. Houve aquela coisa de pagarmos os sacos, mas ninguém percebeu que era para poupar a natureza, pensaram só que foi mais uma taxa que o Estado resolveu pôr, e não foi para poupar a natureza, porque toda a gente não pensou dessa forma. E vemos, a gente vai a algum sítio qualquer e o empregado pergunta, dá-nos logo um saco. Eu digo, não me dê o saco, e pergunto sempre se a pessoa quer saco. A pessoa dá sempre uma retóricazita, minha filha diz que eu estou sempre a dar uma retórica, mas a pessoa tem que fazer o que pode à sua volta. Se cada um de nós fizer e sensibilizar quem está à nossa volta, as coisas seriam diferentes. Portanto, cada um de nós, quando leva os seus sacos, recusa um saco, ensine que não deem, que só deem se pedir, mesmo que sejam de papel, também são as árvores. Portanto, não fazer o uso abusivo do que não é necessário, de facto. Então, aqui não se vê por cima o que está aqui escrito, não sei se vocês leem, mas é o código de resina de utilização de códigos que nós temos das resinas no plástico. Nós, quer dizer, o mundo inteiro classifica os plásticos com os códigos, que é um código que numera na parte do fundo da embalagem um número. E nós, se tivermos o conhecimento desse número e do que significa, que é isto que também vos queria ensinar hoje, que é uma coisa um pouquinho só, é importante, porque vamos poder fazer as nossas escolhas melhor. E por isso vamos falar um bocadinho sobre os códigos de identificação das resinas dos plásticos. Exatamente para a tomada de consciência da problemática do plástico, para melhor protegermos o ambiente.
Então, os códigos existem no fundo das embalagens, todas as embalagens de plástico, por lei, devem ter um código de identificação, que varia de 1 a 7, consoante o material de que ele é composto, e nós só devíamos utilizar o 2, o 4 e o 5. O 3, o 6 e o 7 são a não utilizar porque não são recicláveis nem reutilizáveis. O número 1 é reciclável, mas não é reutilizável, vamos agora ver. Mas fixem o 2, o 4 e o 5 são os que nós podemos utilizar porque são pelo menos recicláveis e reutilizáveis. A destruição do ambiente pelo plástico é uma realidade em muitos países catastrófica, como estas imagens que nós vemos aqui. E mais doença se gera por causa disso. Então, nós temos os tais códigos de identificação das resinas do plástico, é um sistema de classificação que vai utilizar um número que deve estar visível no fundo da embalagem geralmente, que dá indicação sobre o tipo de resina desse plástico e nós sabemos depois que, consoante esse número, compramos aquilo ou não, porque estamos a trabalhar para proteger o ambiente ou não, pronto, isso vai da escolha e da consciência de cada um de nós. O polietileno terephthalate, que é o plástico número 1, é o que existe, por exemplo, nas garrafas de plástico, vamos falar agora um a um. O polietileno de alta densidade, o polivinil, o polietileno de baixa densidade, o polipropileno, o poliestireno e os outros. Os outros não quer dizer que seja pior, os outros é todos aqueles que não cabem naquela classificação, estão nos outros. Esta necessidade deste código é porque todos os plásticos libertam substâncias nocivas e uns são recicláveis e reutilizáveis e outros não, e devemos ter sempre em conta, todos nós, a regra dos 6 R's: recuperar, reciclar, repensar, reduzir, reutilizar e recusar, quando não necessário, qualquer material plástico que nos seja dado. Então, o plástico número 1, polietileno terephthalate, que é o que existe nas garrafas de plástico, eu lembro quando eu também não sabia, que eu reutilizava a minha garrafinha no ginásio e enchi outra vez. Isso é errado, essa garrafa de plástico é deste material, que é um plástico número 1. Esse plástico é reciclável, mas não é reutilizável e tem na sua composição, não sendo resistente ao calor, substâncias que, quando ela é submetida ao calor e está nos armazéns e nos caminhões antes de chegar aos supermercados, onde pode estar até numa prateleira muito fresquinha, já teve em caminhões e que foram parar à porta de muitos estabelecimentos onde apanharam imenso calor, e todo esse calor vai fazer libertar substâncias para dentro da garrafa, que vai constituir os tais 2.500 e 500 substâncias tóxicas que cada copo de água da torneira, por exemplo, pode conter, ou mesmo engarrafada, porque o plástico também tem estas substâncias na sua matéria. E é poroso, além do mais. É um plástico, como eu vos disse, não reutilizável, mas é reciclável. Mas não utilizar garrafas de plástico, não reutilizar, porque vai libertando cada vez mais resinas para dentro da água. O polietileno de alta densidade é reutilizável e é reciclável, é utilizado em embalagens de leite, por exemplo, em embalagens mais resistentes, em material que é exposto à temperatura exterior e ao meio ambiente exterior. E é melhor para tirar isto, é melhor pôr dar mais luz. E o plástico número 3, que é o cloreto de vinil, é altamente tóxico, cheio de ftalatos e provoca o cancro. Não deve ser reutilizável, não é reutilizável nem é reciclável, e estas embalagens que muitas vezes as pessoas põem no micro-ondas, não pensando o mal que estão a fazer à sua própria saúde, porque estão a utilizar um plástico que é altamente maléfico para nós. O número 4, que é o que vulgarmente são os pacotes das embalagens dos alimentos, e isso é polietileno de baixa densidade, é reciclável e reutilizável. O número 5 é o polipropileno também, que é as embalagens de medicamentos geralmente. O poliestireno é muito mau, é do pior plástico que existe, não só por não ser reutilizável nem reciclável, mas porque é um plástico que vai ficar estimado na natureza mais tempo, porque é muito de difícil degradação. E então nunca comprarem material de talheres de plástico, copos de plástico, estas embalagens que nós vemos no supermercado, tudo utiliza poliestireno, e isto é um plástico gravíssimo para a saúde, as embalagens dos ovos. Tudo isto reutiliza, ao menos vão dar a quem produz. Eu compro ovos no mercado biológico e levo as embalagens sempre que o senhor me dá, torno a dar-lhe para não
para não haver, para serem reutilizadas. E no plástico número 7 vai englobar todas as outras categorias não descritas previamente. Portanto, em resumo, só utilizamos plástico 2, 4 e 5. Os plásticos 3, 6 e 7 não, e o plástico 1 é reciclável, mas não é reutilizável. Que é o resumo que nós aqui fizemos. Atenção especial na pré-gravidez e gravidez já falámos. Todos temos que pensar em ajudar a salvar os oceanos e deixar o mundo melhor às gerações futuras. É que ninguém pensa neste problema, mas isto é um problema que está já a atingir proporções a nível das alterações climáticas. Também há pessoas que não acreditam que está a haver alteração climática, é óbvio que está a haver alteração climática, e que tudo isto está relacionado. Há mais acidificação dos oceanos, há mais chuvas ácidas, há mais aquecimento global do planeta, de facto, por tudo isto que nós estamos a fazer à natureza, e que cabe a cada um de nós ter a consciência de fazer a sua partinha na sua casa, no seu agregado familiar e em todos que nos rodeiam, se possível. Um bocadinho sobre as EMFs, que é um disruptor endócrino. Se não for o primeiro plástico e as EMFs, eu penso que estão muito perto um do outro. E então, o que é isto de electromagnetic frequencies? Sempre que nós temos eletricidade, geram-se campos elétricos e magnéticos. Quando temos um fio elétrico, temos um campo elétrico, e no momento em que acendemos, faz conta à tomada, também geramos um campo magnético. Quando ela está desligada, só temos um campo elétrico, mas quando ela é ligada, geramos também um campo magnético, que só se produz, portanto, durante a passagem da corrente. E nós definimos EMFs como ondas eletromagnéticas que estão caracterizadas, olhando para essa figura, para vocês perceberem ao longo da nossa conversa o que é isto. As radiações eletromagnéticas são classificadas segundo o espectro que tem em conta a frequência e o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E são classificadas em extremely low frequency, as de extremamente baixa frequência, as radiofrequência, que englobam as ondas do micro-ondas, depois aí nos 300 GHz para baixo, que são essas de extremely low, que estão a ver, e a radiofrequência, os microwaves, são as ondas que nós chamamos de EMFs vulgarmente, e depois temos os infravermelhos, a luz visível e a chamada radiação ionizante, que é esta que toda a gente sabe que faz mal, que causa realmente dano do DNA, como o raio-x, os raios gama e mesmo a radiação ultravioleta. Então, as EMFs são aquelas com menos de 300 GHz, estão ali para baixo, que englobam então as extremely low, que são as libertadas na corrente elétrica, a radiofrequência da televisão, dos telemóveis, que engloba o espectro do micro-ondas, é igual à onda libertada, a radiação libertada nos telemóveis. Depois temos os infravermelhos, a luz visível, e depois as radiações ionizantes, que são essas que toda a gente já sabe que fazem mal. Mas sabe-se que estas de baixa frequência, as chamadas não ionizantes, todas estas menos de 300 GHz, que são também potencialmente maléficas na nossa saúde, sendo que já em 2011 a Agência Internacional de Pesquisa do Cancro classificou no grupo 2B, que quer dizer que é potencialmente patogénica para nós, potencialmente causadora da doença. Mas a verdade é que nós vivíamos num mundo cheio de eletricidade, de electromagnetic frequencies por todo lado, desde as televisões, os aspiradores, os secadores, os cabos de alta tensão, toda a rede de distribuição de eletricidade, as chaleiras elétricas, os computadores, tudo, as tomadas, tudo isso que nós utilizamos nas nossas casas tem eletricidade e geram um campo elétrico, e quando estão ligadas geram também um campo magnético. Os dois são, como vamos ver, maus para nós. Os efeitos na nossa saúde são derivados de sobretudo por três ações que as EMFs produzem no nosso corpo. Primeiro, vão produzir suprimem a baixa da melatonina, nós já vamos detalhadamente ver cada uma destas ações. Depois causam um stress oxidativo no nosso corpo, que vai provocar alterações químicas dentro da célula, como destruição de proteínas, e o que são as proteínas? Estão nos receptores, estão nas membranas, estão nas enzimas, nos cofatores enzimáticos, são tudo proteínas, e portanto vão ter a ação da célula vai estar mais doente, e a célula vai ficar doente, e depois a outra ação é pelo carregamento que as partículas
da natureza, todas ambientais que estão de poluição, também carregam-se de IMFs e vão provocar dano a nível do nosso corpo, com compromisso do sistema imune, com compromisso do nosso sistema cardiovascular, do dano do DNA, e vamos ver agora detalhadamente o cancro, mais demência, e isso tudo provocado pelas IMFs. Vamos ver agora o que é que existe de facto atualmente que se diga, porque isto demora muito tempo a mudar, mesmo quando já sabem os efeitos, mas vamos ver. Então, em 2011 foi classificado como possivelmente carcinogénico. De facto, não é fácil conduzir estudos investigando as IMFs, e sobretudo estes efeitos são mais, como sempre, mais prejudiciais nas crianças por alguns fatores que nós também vamos ver no diapositivo a seguir. Mas, de facto, a gente não pode fazer estudos de IMFs das crianças devido a questões éticas. Não posso pôr um grupo de crianças mais sujeitas a radiações do que outra para dizer, olha, naquele fez mal, naquela não. Então, os estudos que faz, sobretudo, são estudos retrospectivos, estudos de que nós fazemos observacionais, em que propriamente não escolhemos a população-alvo, mas que são estudos que nos são dados a conhecer pelo que nós observamos. E embora os resultados sejam conflituosos e não possam ser totalmente, nós não fazemos os resultados nos humanos, fazemos nos animais. Não podemos nunca transpor e haver uma correlação direta dos resultados obtidos nos animais com os resultados dos humanos, porque nem sempre se comportam da mesma forma. Mas há evidentes alterações que nós observamos e que para não nos preocuparmos com o perigo das electromagnetic frequencies, sobretudo nas crianças e nos adultos também, como vamos a ver. E em 2011, em 31 de maio de 2011, a Organização Mundial de Saúde fez aquele comunicado que classificou como no grupo 2B a Agência Internacional de Pesquisa do Cancro, que está associada à Organização Mundial de Saúde, classificou como potencialmente carcinogénica. E nós associando exatamente a mais dano relacionado com tumores cerebrais, como os meningiomas e os gliomas. Nós sabemos, aliás, hoje que há mais tumores do lado onde utilizamos o telemóvel, no cérebro, do lado onde utilizamos o telemóvel. E em 2011, vejam lá bem, este comunicado é de 2011, havia já, em relação aos telemóveis, uma subscrição mundial de cerca de 5, estava estimada em 5 bilhões na globalidade, quando a população mundial em 2011 fui ver, 7 bilhões,8 mais ou menos. Atualmente é de 8 milhões. Então, se temos que a pobreza extrema é 1 milhão e tal em 2011, praticamente toda a gente hoje em dia tem um telemóvel, e muita gente tem 2 e tem 3, o que é só estar a prejudicar a sua saúde, mas pronto, cada um sabe o que é que faz. Mas não sabe, o problema é esse, é que todos temos que ter o conhecimento de que estas coisas estão a acontecer para que possamos então decidir, quando a pessoa erra, é o que eu digo sempre, a pessoa erra conscientemente, por ignorância é muito triste. Agora, que erra conscientemente, já a responsabilidade é de cada um e não podemos interferir. E então, eu gostava de ler os títulos que eu não consigo ver, mas pronto, já não sei o que é que escrevi para cima, mas pronto, a maior parte dos estudos são epidemiológicos, como eu vos disse, são estudos observacionais, sem escolha do grupo-alvo, em relação aos tumores nas crianças, que nós sabemos que há uma relação com as leucémias, com a leucémia infantil. É uma doença que, graças a Deus, é uma doença rara, tem a ver com, no Brasil são 10 mil casos ao ano, mas a população é muito extensa, em Portugal são 400 crianças por ano e 500 dos Estados Unidos. Mas como nós vamos provar que são as IMFs o fator causal? Não, as IMFs na verdade são só mais um fator, associado a todo o resto de disrupção endócrina que nós já falámos e que existe na natureza e que nós não nos protegemos se não tivermos conhecimento. Como nós podemos comparar os tempos de exposição se eles começam in utero, antes mesmo da mãe ficar grávida? Então, como vamos contabilizar as medidas, se elas variam com os locais e em cada local também variam com a hora do dia? Então nós, na verdade, quando há muitas pessoas que dizem não está nada aprovado, não está nem nunca vai poder estar aprovado, porque temos todas estas coisas que nós não podemos contar. A exposição começa em utero, como vamos fazer o estudo? Olha, aqueles naquele ano que moravam naquela zona tiveram aquilo. Então a exposição toda para trás que a mãe teve, desde a gravidez, desde antes. Nós não podemos contabilizar isto tudo, portanto os estudos são todos enviesados de facto. O que nós sabemos é que temos essas dificuldades éticas, porque como eu já vos disse, não podemos sobrecarregar as crianças de IMFs para provar que temos razão,
E, de facto, por cada estudo que mostra um efeito, há vários que não mostram, e esta controvérsia vai continuar sempre. Agora, que todos nós observamos, que todos nós conhecemos pessoas que têm um filho com autismo, com déficit attention hyperactivity disorder, como eu vos disse, as professoras minhas utentes que têm, cada sala dizem que têm 4 ou 5 já medicados. Na verdade, as EMFs são só mais um fator associado a toda a outra disrupção endócrina, mas estas imagens tristes de ver as crianças todas com telemóvel, pequenas, bebês até, não, eu fico chocada, sinceramente. Mas isto realmente vai tudo à educação. Eu tenho sobrinhos de 13 e 15 anos e não têm telemóvel. E depois, cuidados nas crianças. Porquê que é preciso maior cuidado com as crianças? Porque têm mais tempo de vida expectável, têm menor espessura do crânio, facilitando mais a penetração da electromagnetic frequency, têm menos tamanho cerebral, abrangendo mais profundidade, e, portanto, tendo mais ação do deutério no seu cérebro. Têm um sistema nervoso em desenvolvimento, têm mais água corporal, as crianças têm cerca de 70% da água, do peso do seu corpo é água, nós adultos é cerca de 60%. Então as crianças, pela condutividade maior também na água, a condutividade é cerca de 10 vezes mais na criança do que é no adulto. E, tendo em replicação celular mais acelerada, porque estão em crescimento, têm potencialmente mais erros. Além de toda a exposição intrauterina, que nós já falámos que a gravidez deve ser preparada e as mães têm que programar isso e sobretudo a adolescência devia começar a perceber estes problemas para quando forem mais crescidas pensarem que tem que ser preparada não é um mês antes, nem 3 meses antes, é anos antes. E já em 1979 foi o primeiro estudo que data, que relaciona a leucemia nas crianças, a leucemia aguda nas crianças e as EMFs. Era um estudo que foi publicado no British Medical Journal em 2005, que também correlacionou com tal e qual, já o primeiro é de 1979, que já havia este estudo feito, mas em 2005 um estudo corrobora o que já tinha sido dito, em que se viu que as crianças que moravam a menos de 200 metros de uma rede de cabos de alta tensão, comparada com os que moravam a mais de 600 metros, tinham maior incidência, tinham um risco relativo de leucemia aumentado. Nós vemos que a incidência realmente está a aumentar, nós não temos estudos que nos indiquem o que acontecia para trás de 1970, mais ou menos, mas pela avaliação da mortalidade anterior, sabemos que sempre existiu, de facto, embora no pós-guerra nós tenhamos, devido aos estilos de vida do século XX terem sido modificados, um acréscimo maior. A mortalidade só diminuiu, graças a Deus, por causa da terapêutica que nós hoje conseguimos fazer, que dá um bom prognóstico a estas crianças e que, graças a Deus, que existe e que foi só começar a utilizar na década de 70, mais ou menos. Daí que a sobrevivência é maior, embora a incidência continue a aumentar. E também sabemos, o que corrobora tudo isto que eu estou a dizer, que essas anomalias cromossómicas das células leucémicas estão presentes na maioria antes do nascimento. São duplicações, são deleções, são inversões, são translocações cromossómicas, mas só menos do que 1% se expressam após o nascimento, o que quer dizer que tem que haver, pressupõe-se que há um fator desencadeante posterior. E os estudos em gêmeos monozigóticos mostraram-nos que no primeiro ano de vida, com menos do que um ano de vida, as crianças que apresentam essas mutações, essas anomalias, 50% expressam simultaneamente a doença, na infância só cerca de 10% expressam simultaneamente com a mesma anomalia, e nos adultos menos do que 1% expressa a doença, pelo que o meio ambiente é de facto importante. E volto a dizer-vos, não são só as EMFs, são todos os disruptores endócrinos realmente têm um peso importante. As EMFs são muito importantes porque é um perigo que nós não vemos e que se não tivermos alertas, nós não vamos, e não tivermos sensibilizados para isto, nós não vamos perceber como estamos a prejudicar a nossa família e a nós próprios. Claro que outros fatores causais das leucemias nas crianças, como eu vos disse, não é só as EMFs, são só até a LAN, que é Light at Night, as radiações emitidas pelas luzes noturnas. Nova Iorque está cheio de disrupção endócrina, aquelas luzes todas durante a noite, a poluição do ar, os hábitos tabágicos dos pais, a utilização de drogas dos pais, medicações utilizadas durante a gravidez como antihistamínicos e alguns antieméticos. Tudo isto tem que ser pensado, alguns inibidores naturais da topoisomerase, como os cafés. Por isso é que eu também estou sempre a dizer que os cafés
que não são uma coisa boa, as dietas, as carnes processadas com os nitratos que contêm, todos os produtos químicos, portanto, nesta coisa de trabalhar as bases, uma coisa que eu digo sempre aos utentes, a primeira coisa que eu digo a toda a gente é, quando falamos de nutrição, fora com tudo que é processado, nada de pacotes de tudo que é processado é para sair. Tudo tem aditivo, conservante, estabilizante, emulsificante. Mas está lá escrito que não tem. Tudo tem que ter para estar dentro do pacote e ter um contato com o pacote. Portanto, dizia que bolachinha de água e sal e sem glúten e dararuta e de milho e sem lactose e sem glúten. Não interessa, é que o pacote é processado. Então, material processado. Não é comer coisas sem glúten que não são processadas porque são também processadas. Pronto, outros fatores, aqui só pus esta imagem porque esta criança teve uma leucemia, foi tratada, sobreviveu, felizmente, como tantas outras, felizmente, e depois está ali com as unhas picadas e está ali, e os pais não sabem o que é disrupção endócrina pelos vistos, isto a mim choca-me, mas eu que sou uma pessoa esquisita, que eu sei, porque isto a mim choca-me ver como é que os pais que tiveram um filho com uma doença e depois a criança está ali com as unhas pintadas, é um disruptor endócrino. Bem, as IMFs atuam por 3 mecanismos de ação, como eu já vos disse, que é o aumento dos radicais livres, já vamos ver o que é, diminuição da hormona melatonina e exposição a outros poluentes atmosféricos. Como também já vimos, a leucemia é o tipo de tumor mais frequente na criança e que mata mais crianças do que qualquer outra doença. Há estudos que relacionam as IMFs e os campos eletromagnéticos acima de 0,4 microteslas, que é a unidade unida do campo magnético, com as leucémias nas crianças, e tudo isto modificou a partir do século XX, o que pressupõe que os estilos de vida estão de facto implicados neste processo da gênese dos tumores. 3 principais mecanismos de desenvolvimento destas alterações todas pelas IMFs. O que é isto de radicais livres? São produtos que são obtidos por obtenção, nós comemos os alimentos e eles vão gerar a energia dentro das nossas células, e isso liberta, nesse processo químico dos alimentos serem transformados em energia, vão-se libertar moléculas que nós chamamos de radicais livres, que são instáveis. O radical livre é uma molécula cujos átomos possuem um número ímpar de elétrons e precisam, portanto, de ser neutralizadas com o antioxidante, que vai dar esse radical e vai não ficar ele oxidado, tem essa capacidade de poder ceder esse radical. Os antioxidantes, os oxidantes, portanto, os radicais livres ou reactive oxygen species, são más nas células porque vão fazer reação a nível, como eu vos disse, do DNA, a nível das proteínas dentro da célula, a nível de vários mecanismos que estão no outro diapositivo a seguir, que já vos mostro, e a célula vai ficar doente com stress chamado oxidativo. Não só as IMFs que libertam radicais livres, são as IMFs, é a poluição ambiental, são toda aquela lista que nós vemos ali do lado esquerdo, até o exercício físico violento, os aditivos químicos, o consumo de gorduras excessivas saturadas, as hormonas não bioidênticas outra vez, o tabaco, o álcool, muitas coisas libertam e produzem radicais livres. Os radicais livres são, de certa forma, produtos necessários dentro do nosso corpo para controlar o nosso metabolismo também dentro de uma certa medida, e nós temos dentro do nosso corpo sistemas enzimáticos e outros não enzimáticos altamente eficazes na destruição destes radicais livres. Os sistemas enzimáticos maiores que nós temos são a glutatião peroxidase, a superoxidismutase e a catalase, e os sistemas não enzimáticos, temos, por exemplo, os curcuminoides, as vitaminas A, C, E, os carotenoides, o ácido alfa-lipoico, várias outras substâncias que são antioxidantes não enzimáticos. Mas nós sabemos que há múltiplos estudos que demonstram que a exposição às radiações eletromagnéticas produzem um stress oxidativo em muitos tecidos do corpo. E essa exposição às electromagnetic frequencies vai, portanto, aumentar a concentração desses radicais livres que são instáveis e que vão provocar alterações celulares. E, como eu vos disse no primeiro diapositivo, os telemóveis têm uma radiação semelhante à radiação de microondas, ou seja, é uma radiofrequência classificada naquela não da extremely low, mas da radiofrequência, radiação radiofrequência. E produzem um efeito termal pela radiação do telemóvel, tem por aquecimento dos tecidos, comprometendo as estruturas dos tecidos, e tem uma ação não termal, que é exatamente devido à quantidade de energia que é absorvida, e vai criar esses tais radicais livres que vão alterar a composição da membrana, provocando peroxidação lipídica, alteração da estrutura proteica,
interferindo depois, portanto, com as enzimas que têm cofatores, que têm estruturas que são dependentes das proteínas, o DNA, com a estrutura do DNA, e, portanto, o telemóvel é mau, não só pelo efeito térmico em si, mas pelo efeito não termal, devido à produção de reativo a oxigênio de espécies que são semelhantes, é a mesma coisa praticamente do que tratamos de radicais livres. E quando nós temos a geração de muitos radicais livres dentro do nosso corpo, temos mais trabalho no nosso sistema de antioxidação para ele atuar. Então ele pode ficar saturado, de facto. E então nós temos que ter atenção à produção e à neutralização desses radicais. E hoje em dia que se fala tanto da sauna de infravermelhos, eu resolvi trazer-vos aqui, porque a sauna de infravermelhos utiliza a radiação infravermelha. A infravermelha é seguir à radiação radiofrequência, é antes da luz visível e a seguir à radiação, temos a radiação ionizante. E há um perigo, de facto, na utilização das saunas de infravermelhos que é preciso ter em consideração. Eu não vou explorar aqui o assunto sobre isto, mas só para vos chamar a atenção, porque muita gente defende a utilização de sauna e agora de saunas infravermelhos, e isto não é bem assim. Então este diapositivo é muito importante, porque olha quanto interessante é isto. Como é que a pessoa trata a doença de facto se não tem conhecimento da fisiologia, da bioquímica e da fisiopatologia? A radiação eletromagnética como é que ela atua? Eu disse que eram radicais livres, um dos mecanismos, e outros é a melatonina e a poluição atmosférica, que é carregada por elas. Mas olha, reparem só, ela atua por quê? Porque ela faz estimular estes canais de cálcio que existem nas membranas celulares, e o cálcio ao entrar dentro da célula vai provocar a libertação de coisas químicas que vão ter ação, desempenham um papel importantíssimo na sinalização celular toda, o cálcio. E isto é uma coisa muito importante. O verapamil, por exemplo, que é um bloqueador de canais de cálcio, vai inibir a ação das EMFs a nível das células, em experimentos. Então nós sabemos que este é um mecanismo de ação que existe. E o superóxido, que é uma das substâncias que vai ser tóxica, que a célula, ao fim e ao cabo, é um radical livre que vai ser libertado, vai danificar a estrutura proteica, então lá disse já eu, as enzimas, os receptores, a estrutura celular fica comprometida, vai provocar dano do DNA, havendo mais cancro, porque há mais mutações celulares, peroxidação lipídica com mais dano na membrana celular, e nós sabemos que estes canais de cálcio, onde é que eles existem mais frequentemente? No cérebro, na glia, onde nós relacionamos a SMFs com os gliomas, por exemplo. Portanto, isto é uma relação sempre que a gente tem que perceber, e é onde existem mais canais de cálcio. No endotélio vascular, porque é no tecido músculo liso também, e no tecido cardiovascular. Então, a repercussão a nível da saúde cardíaca, a nível da saúde cognitiva, a nível de distúrbios neuropsiquiátricos, os neurónios têm canais de cálcio também, e então há respostas anormais na secreção de neurotransmissores e das próprias hormonas, então temos mais distúrbios neuropsiquiátricos, e então vamos ter mais ansiedade, mais depressão, mais fadiga, mais dores de cabeça, e se o médico psiquiatra, o médico de todas as especialidades que utilizam ansiolíticos antidepressivos não tem conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia da ação da EMF a nível da célula, a nível do neurónio, por exemplo, vão tratar, nem vão pensar em eliminar as EMFs desta vida desta pessoa, que pode ser a causa simplesmente disso. Os precursores dos neurotransmissores são aminoácidos. O termos uma má absorção de aminoácidos é uma causa de ansiedade e de depressão também. Não há só de ansiedade e de depressão psicogénica com traumas da infância, não. Há provocada por dano biológico, orgânico. Nós temos que ter a consciência disso. E aqui como insurjo sempre de verificar que não se percebe isto. Há a causa orgânica da ansiedade e da depressão. E as EMFs são, por exemplo, uma delas também. Então, como eu vos disse, estão mais aonde? No músculo liso, no músculo cardíaco, nas células endócrinas, nas células musculares, e portanto todas as patologias que envolvem esses órgãos e estes tecidos estão afetados por isto. Nós vamos tratar dando a medicação e não tratando da base, não elucidando o utente da importância da alimentação, das EMFs, de tudo que nós estamos aqui a falar. Não estamos a tratar o utente, estamos só a tamancar a situação. Então, quem trata de todas estas patologias e de muitas outras, ao fim e ao cabo, quem trata de doentes tem que ter o conhecimento aprofundado da disrupção endócrina, do plástico, da alimentação, do exercício físico, como é importante, e orientar para quem de direito. Eu não vou tratar da alimentação
a fundo. Eu só digo que não quero processar isso e tenho alguém da nutrição que trabalha comigo, tem alguém do exercício que trabalha comigo, obviamente. Não vai o médico pôr como é que se diz, o sapateiro além da chinela, cada um sabe da sua área. Agora, todos têm que ter a noção do conhecimento disto para que se possa tratar o doente convenientemente. E como eu vos disse, estas queixas vão calhar em todas as especialidades e qualquer médico de leve vai tratar isto sem perceber que tem que corrigir uma base da vida diária daquela pessoa em que não há tempo para lhe ensinar, porque são 10 minutos de consulta, então os utentes não, têm que ter eles próprios, têm que procurar e obrigar a vocês estão aí a ouvir-me hoje. Eu sei que sou chata em muitas coisas, mas é importante que haja um impacto na vossa cabeça hoje e que vocês percebam estas coisas, porque de facto tratar as bases muitas vezes trata quase tudo e fica pouco para nós tratarmos, fica muito pouco para nós tratarmos a seguir. E já nem falo do autismo, porque eu não trato crianças, mas nós verificamos que todo este impacto a nível das EMFs na função endócrina não é só a nível da melatonina, mas também da tiroide, das hormonas suprarrenal, da glicose. Mas de facto o sistema reprodutivo e o crescimento são os campos mais comprometedores. E nós vemos os problemas, já falámos da leucemia nas crianças, e também os problemas de distúrbios do sono relacionados com o cancro nas crianças, por exemplo. Porquê é que a melatonina tem uma ação com as EMFs? Porque as EMFs vão simular, a nível das células que são sensíveis à luz e que fazem inibição da secreção da melatonina, a luz, e portanto a melatonina vai ser inibida quando temos o estímulo da luz. A melatonina desempenha muitas ações importantes no corpo, e as mães, outra vez a gravidez, terem cuidado de se protegerem para as electromagnetic frequencies, porque esta exposição vai começar em útero, como já estamos fartas de dizer, porque isto é de facto importante. E o papel da melatonina não é só estarmos em repouso no sono, porque no sono nós nem estamos em repouso. No sono estamos a fazer processamento de memória, desintoxicação, renovação, regeneração celular, estamos a fazer a regeneração de mais de meio bilhão de células no nosso corpo, mas também a nível da proteção cardiovascular, da proteção dos tumores, do sistema autoimunitário, antioxidantes, desenvolvimento fetal, tudo isto, a melatonina é uma hormona muito importante, com uma importante ação, não só endócrina, mas parácrina, que eu faço um curso que este ano já está praticamente todo cheio, e que no módulo de 29 de setembro vamos tratar durante a manhã toda só sobre melatonina e vitamina D, portanto não faz sentido eu estar aqui a falar o que falo numa manhã, que é impossível, sobre a melatonina, por exemplo. Mas a melatonina é de facto muito importante no desencadeamento das ações desenvolvidas no nosso corpo pela electromagnetic frequencies, porque vão magnetizar a luz e vão fazer a inibição da libertação da melatonina a nível da glândula pineal. E a Comissão Federal de Comunicação, que é um órgão regulador destas coisas, não refaz atualizar as suas diretrizes desde 1996. Então os Estados Unidos estão numa guerra em que está a decorrer, porque há pessoas que se importam, de facto, embora a maior parte não se importe muito, na defesa da criança, de ter que ser revisto, porque a atualidade já refere que a utilização é maior, que nós utilizamos cada vez mais dispositivos que utilizam EMFs, que as pessoas estão mais expostas e que nada mudou, a agência não mudou, a regulação não mudou desde 1996. E depois a Universidade do Centro de Ética da Universidade de Harvard diz, mas não mudou porque é controlada pela indústria que devia regular. Pronto, isso é sempre o processo económico que tem o seu peso. E nós sabemos, tal qual o tabaco, já em 1602, o médico da Rainha Elizabeth, que era esqueci-me do nome, publicou já os malefícios do tabaco e já sabemos, portanto, em 1602 os malefícios do tabaco. Ninguém lhe ligou nada, e só em 1995, em 1995, vejam lá quantos anos depois, embora já se tenham dado os primeiros alertas na década de 50, mas só em 1995 foi então as primeiras proibições de fumar em locais de trabalho fechados. E assim como o tabaco na década de 1950, existem hoje, que já toda a gente falava que era grave, existem hoje
evidências fortes de que as EMFs causam danos e já, como nós vimos por diversas vezes, em 2011 a Agência Internacional de Pesquisa do Cancro classificou-as como potencialmente carcinogénico. Então, aqui estão mais vários trabalhos que vocês podem ler sobre... este trabalho é interessante porque nós verificamos que há uma suscetibilidade aumentada numa população que tinha uma perturbação genética quando exposta e que estava exposta a radiação eletromagnética, a frequências eletromagnéticas, e da que não tinha aquela perturbação genética. Portanto, sabíamos que de facto há outros fatores, mas que o efeito da radiação eletromagnética foi o efeito que causou aquelas anomalias observadas neste estudo. E os carros elétricos, que é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, porque os carros elétricos que está-se a querer virar tudo para o carro elétrico para a proteção da natureza, quais proteção da natureza e quais proteção da nossa saúde? Os carros elétricos têm baterias que estão colocadas debaixo dos assentos, são baterias que utilizam corrente alterna em vez de corrente contínua, são baterias grandes, são baterias que são depois também de difícil destruição na natureza, são utilizadas enquanto um carro normal, só durante o arranque, o carro elétrico é utilizar a bateria e, portanto, a radiação está a ser utilizada durante todo o mecanismo de condução, porque tem imensas coisas que estão dependentes daquela bateria. É um problema grave que cada um que pensar em comprar um carro pense muito bem nisto, porque é mesmo mau. E como eu vos disse, o outro fator importante que nós tínhamos que ter, o terceiro fator pelo qual as electromagnetic frequencies causam dano na nossa saúde é pelo carregamento das partículas de poluição que nós temos no ambiente, que são carregadas das EMFs que nós temos na natureza a serem libertadas, e essas carregadas são mais facilmente depositadas a nível do nosso sistema pulmonar e causam mais doença. Então nós temos 1001 poluentes, como vocês sabem, e é este o terceiro fator que desencadeia. Então o que fazer, que é uma coisa importante depois de tanta coisa maléfica, o que é que nós podemos fazer para nos protegermos e a nossa família? Evitar carregar o telemóvel junto do corpo ou utilizá-lo durante o processo de carregamento, a menos que esteja no modo avião. Não estejam com o telefone a carregar e a falar com o telefone. Quando estão a falar, desliguem o fio para não estarem a ter mais radiação dentro de vocês. Não utilizar auriculares Bluetooth, pôr-os de fio que dissipam mais um pouco as EMFs. Atender as chamadas em alta voz, por exemplo. Conectar os computadores e outros dispositivos, se possível, com fio e não com o Wi-Fi. Se tiver que usar o Wi-Fi, desligá-lo durante a noite. Desligar o Bluetooth quando não precisarem dessa funcionalidade, que é uma coisa que toda a gente geralmente não percebe, não precisa e não está, nunca utiliza e depois não pensam e está sempre ligado. E é mais um mecanismo de vocês estarem a contaminar-se. Fazer do seu quarto um santuário, desligar o telemóvel ou colocar no modo de avião durante a noite, colocá-lo noutra divisão e pensar que isto são coisas importantes. Não utilizar dispositivos de monitorização de bebés, daqueles que têm sem fio. Não residir, se possível, perto de centrais de energia a menos de 600 metros ou cabos de alta tensão ou antenas. Lembrar que toda a corrente liberta campos elétricos e magnéticos, pelo que atenção a outras coisas que nós utilizamos no dia a dia que nunca pensamos nelas. Aspiradores, secadores de cabelo, tudo que dependa de energia elétrica. Já vos disse que quando está ligado está a libertar uma energia elétrica e uma radiação eletromagnética também. As nossas luzes da casa, as luzes LED são altamente prejudiciais, embora mais económicas. Evitar a exposição a laptops, ecrãs e computadores ou outros que não o estritamente necessário. Lembrar que mesmo com a corrente desligar, o campo elétrico existe, só o magnético é que é desencadeado durante a passagem da corrente elétrica. Tudo que aquece também é altamente prejudicial, não só pelas EMFs, mas também pelo efeito térmico, portanto os cobertores elétricos, por exemplo. E atenção a carros elétricos, como eu vos disse, que era um perigo. E era isto, basicamente. Eu não sabia o tempo que ia demorar, nem sei quanto demorámos. Olha, ainda demorámos muito, eu jogava que estava aqui há meia hora. Obrigada a todos. Obrigada a todos, é um tema muito importante. Eu sei que falo muito rápido e peço desculpa por isso, mas eu estou sempre aflita de querer dizer tudo. E estou disponível para o que vocês puderem, se quiserem que eu possa e que saiba responder, eu estou aqui.